Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vamos continuar cultuando ao Senhor agora por meio da sua palavra, da reflexão na sua palavra. Que o Senhor nos conduza por meio do seu Santo Espírito, iluminando nossas mentes, trabalhando em nossos corações para que possamos, assim como iniciamos essa reflexão na quarta passada, para que possamos, como discípulos do Senhor, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e entender com os nossos corações, nos rendendo diante do Senhor, com corações sinceros, contritos, entendendo a autoridade do Senhor em nossas vidas. Na última quarta, meus irmãos, nós vimos o Senhor ensinando a multidão e posteriormente os seus discípulos acerca da verdadeira fonte de impureza para o homem. Nós vimos que anteriormente iniciou-se um embate ali entre fariseus, escribas, fariseus e escribas, e o Senhor acerca dos discípulos que não lavavam as mãos, e o Senhor mostra a hipocrisia deles, mostra o engano deles, e então depois ensina aos discípulos, principalmente, qual é a fonte de impureza para o homem, qual é o cuidado que eles têm que ter. Que ele ensina que, diferente do que os fariseus e escribas estavam ali instruindo o povo e dizendo ao povo, essa fonte de impureza não é externa, mas interna ao homem. O seu coração é a fonte de onde procedem todos os maus desígnios, como ele depois faz uma lista mostrando que maus desígnios são esses, quais são os resultados maus desse coração. Esse ensino, meus irmãos, como nós vimos, foi radical demais para os discípulos, porque esse ensino batia de frente totalmente com a lei de Moisés. Então, em seus corações, para que pudessem compreender realmente com o coração, eles precisariam escolher entre Jesus e Moisés. Quem dominaria, quem seria a autoridade suprema para aquele povo que antes havia aprendido diretamente de Moisés, e que não tinha totalmente a revelação de que todas aquelas coisas apontavam para o Senhor, apontavam para a pureza que só seria encontrada no Senhor Jesus Cristo. Na porção de hoje, meus irmãos, o Senhor ele continua, agora Marcos faz isso de forma um pouco menos explícita, mas o Senhor continua esse ensino sobre a pureza. Se no versículo 19, que nós vimos na última reflexão, Marcos explicou de maneira explícita que com aquele ensino do Senhor, o Senhor Jesus estava considerando puros todos os alimentos. Nesse relato que nós veremos hoje da mulher Ciro-fenícia, dessa gentia, e nos dois seguintes também, Marcos está implicitamente explicando que o Senhor Jesus Cristo estava também considerando que todas as pessoas, independente de sua origem, independente de sua raça, se seriam judeus ou gentios, todos podiam ser purificados no Senhor Jesus Cristo. Ele continua falando sobre purificação. Marcos aqui, meus irmãos, coloca a expansão do evangelho aos gentios, a expansão da missão aos gentios, de forma diretamente relacionada com essa ruptura, com a lei alimentar que foi dada ali por Moisés, com esse entendimento correto que o Senhor Jesus Cristo traz acerca dessa lei. Inclusive, se nós percebermos, se nós lembrarmos, esse foi o mesmo formato utilizado pelo Senhor quando ele, por meio de 3 visões, lá em Atos 10:15, o Senhor ele revela a Pedro que Cornélio, um gentil, também seria purificado, que também faria parte do povo de Deus. O Senhor dá a ele 3 visões de alimentos considerados impuros pelos judeus e depois diz, você não pode considerar impuro aquilo que Deus purificou. Só depois então ele manda Pedro a Cornélio. Na verdade, os enviados de Cornélio chegam na casa onde Pedro está, Obviamente, meus irmãos, nesse momento aqui, nesse ponto da história, quando o Senhor encontra essa mulher Ciro-fenícia, nesse momento não era chegado ainda o momento do evangelho aos gentios. Aqui, nesse ponto, não era chegado ainda. Mas o Senhor Jesus Cristo estava fazendo ali
um prenúncio, e nós veremos isso até o capítulo 8, versículo 10. Os irmãos perceberem, até o capítulo 8, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo está fazendo aí uma incursão em terras pagãs, diferente daquilo que aconteceu lá na terra do Gerazeno, onde ele encontrou o endemoniado Gerazeno. Naquela situação, ele ficou ali apenas na fronteira das terras, né, de Decápolis. Aqui não, aqui ele está adentrando as terras onde o paganismo era extremo, né? Então, ele começa indo a Tiro, a Sidom, depois ele faz uma volta grande, ele não pega os caminhos mais curtos, indo o Cesaré de Filipe, né, de Filipo, esqueci o nome, desculpa agora. E então eles voltam para Galileia, fazendo uma incursão grande por terras gentias, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo esse prenúncio, na verdade está lembrando aos seus discípulos de que a aliança que foi feita com o pai Abraão, a aliança do Senhor com Abraão, e mostrado isso lá em Gênesis 22, 18, ela previa que por meio da descendência de Abraão, por meio do descendente de Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra, não somente os judeus, não somente o povo daquela aliança feita com Abraão, mas todas as nações da terra. O apóstolo Pedro, inclusive, citou esse mesmo versículo, Gênesis 22, 18, em seu discurso no templo, lá em Atos 3, 25. Ao longo desses textos, meus irmãos, ao longo desse trecho um pouco longo, né, um pouco extenso, que trata dessa incursão do Senhor Jesus Cristo e dos discípulos em terras pagãs, nós seremos lembrados dessa realidade de bênção para todas as nações. E nós precisamos, nós crentes que em outrora não participávamos das promessas de Deus, como Paulo fala em Efésios capítulo 2, e que fomos enxertados na videira verdadeira, mesmo nós precisamos ser lembrados de que o Evangelho e a igreja, ela é bênção para todos, para todas as nações. A igreja do Senhor, a nova criatura, você e eu, crentes em Jesus Cristo, nós fomos chamados para sermos luz para este mundo que está em trevas. Nós precisamos nos lembrar constantemente dessa verdade, de que nós fomos chamados para sermos luz a esse mundo. Nós fomos chamados não para formarmos um clube exclusivo de pessoas. Nós não somos VIPs, né? Não somos pessoas VIPs. Todo discípulo do Senhor Jesus Cristo precisa ser lembrado de que se ele ainda está nesse mundo, ele está nesse mundo porque assim o Senhor Jesus Cristo quer. E ele tem um propósito para isso. Por favor, irmãos, abram em João 17. A partir do versículo 15, a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, um pouco antes de se entregar, né? Nessa oração, João 17, versículos 15 a 18, eu vou ler só esses 4 versículos. O Senhor, orando ao Pai, diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Enviou para quê, meus irmãos? Para quem enviou? Versículo 20, ele fala: para que outros creiam no Senhor Jesus Cristo por intermédio da palavra destes que foram enviados. O discípulo de Jesus, ele precisa, a partir da visão da igreja local, a partir do treinamento e de todo o suporte que é dado na igreja local, ele precisa também estar atento à visão do reino, à visão do avanço do reino, a visão de que o Evangelho, ele avança e avançará. Nós não podemos viver nossas vidas como se, para vivermos uma vida de santificação, nós precisássemos construir barreiras de separação que nos separem, né, daqueles que estão neste mundo.
Nós precisamos ser luz para este mundo e precisamos ter essa visão de que o reino de Deus, ele avança por meio dos súditos do reino, por meio daqueles que foram chamados para o reino. Essa é uma temática que nós veremos de uma forma geral nesses próximos textos, onde não mais na Galileia, não mais aos judeus, mas agora o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos por meio dessa incursão, por meio dessa trajetória que ele faz em terras gentias. E diante dessa temática, nós vemos aqui, meus irmãos, um texto de hoje, uma gentia, né, uma pagã, uma grega cirofenícia, sendo apresentada como modelo de fé para os 12. Sendo apresentada como exemplo de como deve ser, de como é o coração de um discípulo. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, né? O coração de um discípulo. Como é o coração de um discípulo? Marcos tem muito essa questão de ironia ao longo dos textos, né? Onde ele mostra sujeitos improváveis sendo exemplos e aqueles que deveriam ser falhando muito. Nós já vimos isso algumas vezes. E aqui, essa mulher, esse exemplo improvável, é dado para os discípulos e para aqueles que receberiam esse relato mais à frente, né? Posteriormente. Ela é uma mulher que naquela sociedade dificilmente seria vista conversando com um mestre, né, com um rabi. Ela era gentia, o texto faz questão de especificar que ela era grega e que era de origem cirofenícia, para não deixar qualquer dúvida de que poderia ser alguém de origem, alguém que pudesse ser um judeu, vindo de uma família, né, de judeus, mas que foi helenizado. Não é, era uma mulher de fala grega, né, gentia e de origem cirofenícia. Era a própria representação do paganismo, dos inimigos de Israel. Em Mateus, por exemplo, no texto paralelo de Mateus capítulo 15, essa mulher ela é descrita não como uma cirofenícia, mas como uma cananita, porque Mateus foi escrito para judeus. Então, Mateus estava mostrando que aquela mulher vinha do povo inimigo, desde sempre inimigo do povo de Deus. Além de tudo isso, se nós percebermos, mesmo dentro do grupo dela, ela se destacava por ser das menores também. Por quê? Porque ela tinha uma filha que era endemoniada, que era possuída por um espírito imundo. Ou seja, Marcos está nos mostrando aqui que essa mulher ela é a própria representação daquilo que seria considerado impuro pelo povo judeu, pelos discípulos de Jesus. Como alguém poderia ser mais impuro do que aquela mulher? Mas essa mulher agiu como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E nós veremos 2 pontos acerca disso. O primeiro ponto é que essa mulher, ela buscou ao Senhor Jesus Cristo. Buscou de forma incansável pelo Senhor Jesus Cristo. E o discípulo de Jesus o busca constantemente. E o segundo ponto é que essa mulher se humilhou verdadeiramente com seu corpo e com seu coração diante do Senhor. E um discípulo do Senhor Jesus Cristo se humilha diante do seu Senhor, se humilha diante de quem Ele é. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 26. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Meus irmãos, a Fenícia, onde ficavam as cidades de Tiro e Sidom, era o próprio sinônimo do paganismo e da impureza. Tiro e Sidom, se os irmãos lembrarem, já eram mal faladas, né? Já eram combatidas pelo povo de Israel desde o Antigo Testamento. Por exemplo, foi de lá, foi das terras da região de Tiro e Sidom que veio a rainha Jezabel, que seduziu Israel e o conduziu à idolatria.
foi de lá. Essas eram regiões extremamente evitadas pelo povo judeu. Como eu já falei, se nós analisarmos o trajeto que o Senhor Jesus Cristo faz, desde quando ele sai lá de Cafarnaum, passando por Tiro, Sidom e chegando novamente até a Galileia, nós iremos observar que eles andaram muitos quilômetros e ao longo desse trajeto o Senhor foi apresentando, foi expandindo apresentando uma pequena uma mostra, né, da expansão do Evangelho para aquele povo, para aqueles gentios. No entanto, o Senhor Jesus não foi para pregar o Evangelho ali. Não era a hora ainda daquele povo. O versículo 24 nos diz que ele, como acabamos de ler, ele entrando numa casa, ele queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região. Só que ele não conseguiu, contudo, ele não pôde ocultar-se, porque uma mulher, tendo ouvido a respeito dele, e aí temos que lembrar da pregação anterior, quando nós vimos que o clamor do Senhor Jesus Cristo aos judeus, ouvi-me, quando ele se volta para a multidão e ele diz, ouvi-me, né? Ouvi a mim e entendei. Essa mulher ouviu falar sobre Jesus, certamente não tanto quanto os judeus ouviram, mas ela ouviu e ela entendeu. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela, entendendo com o seu coração, ela o buscou até encontrá-lo. E como nós vimos, encontrando-o, ela se prostrou diante dele. Ela se humilhou diante dele, ela se lançou aos seus pés, mostrando ali, revelando que ela o tinha como Senhor. E foi assim que ela o chama, um pouco mais à frente. Senhor. Meus irmãos, certamente houve uma luta de autoridade no coração, né? Uma luta por autoridade no coração daquela mulher. Afinal, como nós vimos, ela era de uma origem totalmente oposta aos judeus, oposta ao Senhor. Ela era de uma origem inimiga a Israel. Mas ela se rendeu à revelação, aquilo que ela ouviu do Senhor. E então, entendendo com o coração, entendendo quem era Jesus, o buscou. Ela entendeu, meus irmãos, qual era o real problema da filha dela. Ela entendeu qual seria a única possível solução para a filha dela. Nós podemos, inicialmente, ao ler esse texto, pensarmos que ela simplesmente estava dando um tiro no escuro ali, buscando aquele que talvez pudesse trazer alguma ajuda a ela. Mas não, ela entendeu. Ela entendeu, e nós vemos isso porque ela chamou ao Senhor Jesus Cristo de Senhor. É a única vez em Marcos que isso acontece, que alguém chama Jesus de Senhor. Em outros momentos essa palavra é utilizada, mas o próprio Senhor Jesus Cristo usando essa palavra. Ela é a única pessoa que dirige essa palavra ao Senhor Jesus Cristo, chamando-o de Senhor. Não é? Em Mateus, por exemplo, no texto paralelo, quando ela vai em busca do Senhor, ela o chama de filho de Davi, mostrando que ela ouviu algo sobre o Senhor e por entender e por crer que ele era o filho de Davi, ela o buscou. Ela entendeu que o único que poderia trazer salvação para a sua filha, libertação para a sua filha, era o Senhor. E é uma pena que nós sejamos, muitas vezes, nós que já ouvimos tanto mais sobre o Senhor, né? Nós sejamos às vezes tão lentos em entendermos, por exemplo, que para os nossos filhos nós precisamos buscar ao Senhor. Não adiantam esforços dos nossos braços se nós não buscarmos e não clamarmos, e assim como essa mulher, não nos lançarmos aos pés do Senhor, buscando por sua misericórdia, buscando que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, que é tomar o coração dos nossos filhos, por exemplo, dos nossos familiares, o cônjuge. Só o Senhor pode fazer isso. Eu trouxe aqui uma citação que eu achei interessante. Ambrósio, que foi um bispo de Milão na época da conversão, e ele foi bispo de Milão na época da conversão de Agostinho. E ele dizia o seguinte sobre Agostinho. Ele dizia assim:
um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer, jamais poderia se perder. Por que ele dizia isso? Porque Ambrósio sabia que a mãe de Agostinho, ela orou durante 30 anos pela conversão de Agostinho. Durante 30 anos, a mãe de Agostinho, ela estava aos pés do Senhor, orando e clamando ao Senhor, pedindo pela vida de Agostinho. Então, Ambrósio, ele disse isso acerca de Agostinho. Um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Meus irmãos, nós precisamos entender urgentemente e cada vez mais profundamente a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor. Pais, mães, cônjuges, quem quer que seja, filhos, orem por seus parentes, por seus filhos, por seus pais, por seus cônjuges. Orem, os seus esforços dos seus braços serão em vão se você não regar esse esforço com a oração, com o clamor, com a busca pelo Senhor, pedindo que o Senhor, use de misericórdia para com aquele por quem você tem intercedido. Nós precisamos constantemente buscar ao Senhor, orando a Ele, nos lançando aos pés dEle, reconhecendo que nós não temos poder ou capacidade nenhuma em nós mesmos, mas que dependemos totalmente da misericórdia dEle. E que Ele sim tem poder para fazer aquilo que nós assim clamamos, se for da vontade dEle. Um discípulo de Jesus busca incessantemente ao Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, meus irmãos, ela sofria intensamente por conta dessa condição da sua filha, por conta dessa dificuldade, de todo esse tormento que ela vivia por conta da sua filha. E em meio a esse sofrimento, ela buscou ao Senhor Jesus Cristo. E buscou prostrando-se diante dele, humilhando-se diante dele, reconhecendo a sua condição diante dele. Esse é o nosso segundo ponto. Um discípulo de Jesus, ele se humilha. Ele se humilha reconhecendo a sua condição de miserável, de dependente, de incapaz, e se humilha diante daquele que é Senhor sobre tudo, daquele que tem poder sobre todas as coisas. Vamos ler versículos 27 e 28. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. O sofrimento daquela mulher, meus irmãos, a levou ao Senhor Jesus Cristo. O seu sofrimento, a sua angústia, a sua necessidade a conduziu ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, a resposta que ela recebeu do Senhor não foi positiva. Aquela mulher, Ciro-fenícia, estava moída pelo sofrimento. Aquela mulher, ela estava moída por toda essa angústia que ela vivia. E ela ouviu sobre esse Messias, sobre esse Jesus, que era capaz de curar, que era capaz de libertar as pessoas, como ele havia feito em terras ali próximas à Galileia. E ela, reunindo então toda a sua força, toda a sua esperança, ela colocou nesse Jesus. E então o buscou. Ela partiu da sua casa, ela deixou a sua casa, ela deixou a sua filha endemoniada em sua casa e partiu, porque confiava que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para libertá-la. Em resposta a essa súplica, em resposta a toda essa humilhação que ela apresentou ali, o que ela recebeu, meus irmãos, como nós vimos aqui, foi o Senhor Jesus Cristo dizendo que os filhos estavam sendo alimentados naquele momento. E que não era bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães, aos cachorrinhos, né, como nós lemos aqui.
primeiro os filhos deveriam se fartar. Esse termo aqui, cachorrinhos, meus irmãos, como a gente já percebe aqui, né, é o mesmo termo que nós encontramos nas Escrituras para cães, só que no diminutivo. E esse diminutivo, ele traz essa ideia de que aqui nós não estamos falando dos cães de rua, daqueles que até quando nós estávamos refletindo em Filipenses 3, nós vimos que são aqueles que, parecido com os chacais, eles se alimentavam de tudo que era imundo, né? Se alimentavam inclusive de cadáveres. Aqui, esse termo diminutivo dá a ideia de que nós estamos falando dos cães que eram domesticados, dos cães que poderiam ser criados dentro de casa, como nós, né? Eu não, mas muitos fazem hoje em dia, né? Então, aqui nós temos essa ideia de um cão domesticado. No entanto, essa resposta, o fato do Senhor Jesus Cristo utilizar esse termo, mesmo que no diminutivo, ele mostra a condição de impureza daquela mulher. Porque ainda que cachorrinhos, né, ainda que domesticado, né, o cão era ainda um animal impuro. Era ainda um símbolo de impureza, um símbolo daquilo que seria imundo para o povo judeu. Com essa resposta, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está deixando claro que existia sim o problema dos gentios, que não era algo que era irrelevante. Existia sim os gentios, os pagãos, estes realmente eram impuros, eram imundos, eram separados de Deus. Realmente eram. Embora os fariseus e os escribas tratassem isso de forma totalmente superficial e hipócrita, ainda assim esse problema existia. Ainda assim, aquela mulher, o povo daquela mulher, não deixava de ser imundo e impuro diante do Senhor. A prioridade do Evangelho não era para aquele povo. A prioridade do Evangelho, naquele momento, né, não era para os cães, mas para os filhos. E essa regra, essa metodologia, né, nós continuamos vendo ao longo de todo o Novo Testamento, inclusive. Paulo, por exemplo, sempre que chegava em uma localidade para evangelizar, ele sempre ia primeiro aos judeus e depois aos gentios. Aquela mulher, ela poderia facilmente ter reagido de uma maneira diferente do que nós vemos aqui. Ela poderia ter se ofendido, né, se sentido insultada, ela poderia ter se sentido frustrada diante de todo o esforço que ela havia feito, de todas as dificuldades que ela encontrou. Ela poderia, assim como os irmãos lembram lá do jovem rico que procurou o Senhor Jesus Cristo, ela poderia se entristecer. E então partir dali, sair dali, deixar a sua empreitada e voltar para casa. Mas nós vimos, não foi isso que aconteceu. Essa mulher, reconhecendo diante de quem ela estava, essa mulher externando o entender com o coração que ela teve, o entendimento que ela teve, o entendimento de que ela estava diante do Senhor, diante do Messias, diante do Filho de Davi, como Mateus relata. Essa mulher, entendendo tudo isso, ela se humilhou ainda mais. Se antes ela estava prostrada diante do Senhor, com a resposta que ela deu, com a atitude dela, ela se dobrou ainda mais diante do Senhor. Nós já refletimos aqui, meus irmãos, muito sobre humildade. Nós vimos em um momento em Filipenses, um pouco sobre isso. Nós estamos vendo isso recentemente agora, né, nas pregações em Mateus capítulo 7. Nós vimos que a disposição do coração do crente, a única disposição possível do coração para o crente, para aquele que vai julgar a seu irmão, discernir, né, a vida do seu irmão, é a disposição de humildade, demonstrada lá e explicada em Filipenses capítulo 2. Nós somos muito ensinados sobre isso, sobre essa disposição de coração. Nós somos ensinados também sobre o controle do Senhor sobre todas as coisas.
a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Nós somos ensinados que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes, que nada é feito ao acaso, que nada acontece por sorte, mas que o Senhor domina e controla todas as coisas. Nós somos ensinados, já fomos muito e ainda estamos sendo hoje, que o sofrimento não é sem propósito, que o sofrimento do crente não acontece por acontecer, mas tem um propósito, é um instrumento do Senhor para a edificação do crente. E quando nós temos a oportunidade de evidenciar que nós entendemos tudo isso, como essa mulher entendeu, porque a resposta dela, as palavras dela, como o Senhor Jesus Cristo cita aqui, revelam que ela entendeu, nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes fraquejamos, muitas vezes não utilizamos essa oportunidade. Ao invés de nós nos humilharmos diante do Senhor, entendendo e mostrando por meio de nosso testemunho que nós somos dominados por Ele, que nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, que não há concorrência em nosso coração, muitas vezes nós, ao invés disso, nos rebelamos, murmuramos, perdemos o controle de tudo. E por que, meus irmãos? Por que fazemos isso? Porque nós não entendemos. Porque muitas vezes, em muitas situações, o nosso coração ainda está duro, ainda está insensível à verdade que nos é ensinada. Nós ainda estamos ali com o coração dividido entre dois senhores, mas não pode existir divisão em nossos corações. Não pode haver concorrência em nossos corações. Só pode haver um Senhor. Os mais velhos aí lembraram do Highlander, né? Que só pode haver um. O nosso coração é do Senhor. Não pode haver concorrência no nosso coração. Quando isso acontece, meus irmãos, nós precisamos nos lançar aos pés do Senhor, pedindo perdão a Ele por isso. Não podemos perder as oportunidades que temos de fortalecer a nossa fé por meio desse exercício de humildade e de dependência do Senhor. Se você tem falhado nisso, peça perdão ao Senhor. Arrependa-se. Arrependa-se e busque ao Senhor com humildade. Aquela mulher que, ouvindo sobre Jesus, veio e se prostrou ali fisicamente diante dele, que se ajoelhou diante do Senhor, essa mulher, ela, ao responder ao Senhor Jesus Cristo, como ela respondeu, como nós vimos aqui, ela revelou que não somente nos seus joelhos, mas em seu coração, ela também estava prostrada diante do Senhor. A sua humildade não era somente daquela ação, não era um teatro como os hipócritas faziam. Era uma oração que vinha do seu coração, de um coração que estava prostrado diante do Senhor, que estava rendido diante do Senhor, que foi vencido pelo Senhor. Ela se prostrou diante dele, ciente dessa sua condição de miséria. Ela se prostrou diante do Senhor, ciente de que não existiam argumentos que ela pudesse utilizar para convencê-lo a abençoá-la, a fazer a sua vontade. Não existiam argumentos. Ela se prostrou diante do Senhor, ciente de que ela não merecia a misericórdia do Senhor, por ser quem ela era, por vir de onde ela veio, pelo coração que ela sabia que tinha. Ela se prostrou diante do Senhor sabendo que ela não merecia aquilo que ela estava pedindo. Mas ela prostrou-se diante do Senhor, ciente também de que estava diante daquele que era o único que tinha poder para conceder a ela o que ela estava pedindo. Era o único que era Senhor e que esse, se quisesse, poderia conceder aquilo que ela estava pedindo. Que ele, se ele quisesse, e desse a ela, mesmo que as migalhas
daquilo que era oferecido ao povo judeu, ao povo do Senhor, mesmo que as migalhas do banquete que ele dava aos seus, ela seria atendida e ficaria satisfeita. Quando foi, meu irmão, a última vez que você, em seu coração, com um coração sincero, dessa forma se apresentou diante do Senhor? Quando foi a última vez que você se derramou diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que eu sou um pecador miserável. Senhor, eu sei que eu vim de um lar totalmente desestruturado. Eu sei que ao longo da minha infância e da minha adolescência, eu fui ensinado a viver para esse mundo. Eu sei, Senhor, que eu não tenho capacidade nenhuma de ser um discípulo digno do Senhor. Eu sei, Senhor, que eu não tenho capacidade nenhuma de criar os meus filhos para o Senhor, de conduzir e apontar a minha esposa ou auxiliar o meu marido da forma como o Senhor exige que um discípulo teu assim o faça. Eu sei que não há capacidade em mim para isso, Senhor. Eu sei que não mereço a tua graça. Eu sei que não mereço a família maravilhosa que o Senhor me deu. Eu sei que eu não mereço a igreja que o Senhor me deu. Eu sei, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas eu te clamo no nome daquele que é digno. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando foi a última vez que você se derramou diante do Senhor, sabendo que não há força em você mesmo, sabendo que por mais que você lute, percebendo as suas falhas, percebendo os seus pecados, percebendo que você não mudará se essa mudança não vier do alto. Quando ainda assim você se derramou diante do Senhor e pediu: Senhor, faz aquilo que eu não posso fazer. Senhor, socorre-me, ajuda-me, tem misericórdia de mim. Quebra esse meu ego, faz-me humilde, faz-me servo do Senhor. Quando foi a última vez que você se lançou aos pés do Senhor assim? Nós geralmente, meus irmãos, nós começamos assim a nossa caminhada cristã. Nós geralmente, quando entendemos, e é claro, porque para que possamos crer no Senhor, o primeiro passo é nos arrependermos de quem nós somos. Nós geralmente iniciamos assim, sabendo que somos pequenos, sabendo que somos necessitados, que somos miseráveis, que precisamos do Senhor. Nós geralmente começamos assim, mas parece que com o tempo nós vamos nos esquecendo dessa realidade. Nós vamos nos esquecendo de que tudo que nós temos e fazemos não vem de nós mesmos, mas vem da graça do Senhor. Que sem essa graça nós seríamos como qualquer outro que nós condenamos, e às vezes até o nosso próprio irmão, como nós temos visto em Mateus capítulo 7. Não nos esqueçamos disso. Nós precisamos combater a altivez que frequentemente chega em nossos corações. Na verdade, que frequentemente sai dos nossos corações. Essa mulher se humilhou diante do Senhor, e assim é o coração de um discípulo. Percebam, meus irmãos, que ela entrou na parábola que o Senhor Jesus Cristo fez. Ela entrou ali e aceitou que era o Senhor Jesus que tinha autoridade para dizer quem ela era. Não era ela que podia dizer isso, mas o Senhor. Ela não se encheu ali de altivez e de arrogância e não se sentiu ofendida pelo Senhor. Ela não buscou, ou se sentiu injustiçada e buscou ali qualquer retratação do Senhor. Não. Ela simplesmente, com o coração humilde que ali apresentava, ela sabia: eu sei que eu sou pequena, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu sou como um cachorrinho, né, que não tem prioridade diante dos filhos. Foi isso que ela disse. Senhor, sim, Senhor, eu entendo, Senhor. Ela faz essa exclamação aqui: sim, Senhor, eu entendo. Mas até
os cachorrinhos debaixo da mesa, versículo 28, né? Comem das migalhas das crianças. Sim, Senhor. Eu sei que eu não sou digna ali de tomar o alimento dos filhos. Mas eu também sei, Senhor, que só Tu tens o pão que pode me alimentar. Que somente o Senhor tem o alimento para mim. E que, por mais que eu receba apenas migalhas, é de Ti que eu dependo e não há outra fonte para mim, Senhor. Só Tu tens para me dar. Eu lembrei de quando o Senhor pergunta aos seus discípulos se eles não queriam deixá-lo também, como muitos outros fizeram. E eles disseram: para onde nós iríamos, Senhor? Só Tu tens a palavra da verdade. Para onde nós iríamos? Assim essa mulher: Senhor, eu sei, eu não sou digna de receber esse alimento. Eu não sou digna de receber dessas bênçãos. Mas só Tu podes me dar, Senhor. E é por isso que eu me lanço aqui diante do Senhor. As palavras e a atitude dessa mulher manifestaram o coração de um discípulo. Manifestaram que ela estava ali prostrada diante do Senhor, não somente para encenar algo, não somente para consumir algo, mas porque ela entendia que estava diante do Senhor, do Rei dos Reis. E o resultado disso é dito nos versículos 29 e 30, né? Então lhe disse, o Senhor Jesus Cristo disse a ela: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Por causa desta palavra, tu podes ir. Não quer dizer aqui, meus irmãos, que foi por conta da inteligência e da astúcia da mulher. Não quer dizer que foi porque a mulher escolheu bem as palavras e então conseguiu duelar ali com o Senhor e encurralar e não dar outra possibilidade para ele. Não quer dizer isso. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que, por conta dessas palavras, ela apresentou o seu coração ali diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo percebeu, viu ali o seu coração e viu, porque, como nós já inclusive lemos no domingo, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa palavra manifestou o senhorio de Cristo no coração daquela mulher. Essa palavra manifestou que aquela mulher entendeu quem era Jesus Cristo. Entendeu como deve ser um discípulo de Jesus. E ela pôde então voltar para casa confiando que o seu Senhor a ouvira e a abençoara ali. O que as tuas palavras e as tuas ações têm revelado do teu coração? O que as nossas ações têm revelado sobre quem somos, meus irmãos? Sobre o que temos em nossos corações? Nós temos refletido sobre isso. Na palavra pastoral de domingo, né, pela manhã, nós fomos chamados a refletir sobre como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Como nós sairemos dessa situação que abalou o mundo. Como nós estamos passando por cada uma das dificuldades que são especificamente colocadas em nossas vidas pelo Senhor, para nos moldar para Ele, para provar a nossa fé e nos fazer crescer para Ele. Reverberando a palavra de domingo, né? Como você tem saído nas situações de humilhação que você passa nessa vida. Você acha, por exemplo, que é o seu chefe que está te humilhando ali? Nós temos ouvido muito sobre isso. Precisamos ouvir e entender isso. Como nós temos saído das situações de dificuldade, dos sofrimentos, daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso crescimento. Qual tem sido a sua atitude em meio às humilhações e aos sofrimentos que você naturalmente e necessariamente irá enfrentar na caminhada cristã? Meus irmãos, aquela mulher, ela sabia que ela não era digna nem das migalhas. Nós não somos dignos nem das migalhas, mas pela graça do Senhor, nós recebemos o banquete.
nós recebemos o pão da vida, nós recebemos o alimento do alto, nós recebemos, por meio da graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus, nós recebemos a vida eterna. E nós ainda, certamente um dia, estaremos diante do Senhor, desfrutando plenamente tudo isso que Ele nos deu por sua graça. Que o Senhor, meus irmãos, que o Senhor nos permita manter em nossos corações a humildade de um discípulo, a humildade daquele que sabe que é servo e não Senhor, que o seu coração não é dele mesmo, mas do Senhor, que a sua vida não é dele, mas está escondida no Senhor. Que o Senhor nos permita, meus irmãos, refletir como o nosso coração ele é exposto por meio de como nós reagimos em situações como essa que essa mulher viveu, onde ela, humilhando-se, dependeu totalmente do Senhor para então ser abençoada por Ele. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, ó Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir desfrutar de tão grande graça que é o poder da Tua palavra. Senhor, não permita que nós simplesmente ouçamos, Senhor, a Tua palavra sem entendê-la, sem que o Teu Santo Espírito, Senhor, aplique-a em nossos corações, sem que sejamos totalmente tomados por ela. Não permita, Senhor, que ao longo de nossa caminhada nós nos esqueçamos de que somos servos, somos pequeninos, miseráveis, dependentes do Senhor. Não merecemos nada daquilo que o Senhor tem nos dado, mas Te louvamos e somos gratos por Tua graça que nos alcançou, Senhor. Nos abençoa, Pai. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e nos sustenta para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.